Oi, aqui é o Elton, bem-vindos ao módulo de copy. Eu vou falar com vocês agora sobre o processo de... A gente vai englobar a parte de escrita das suas cartas de venda, mas eu vou mostrar para vocês que copy é muito mais do que isso. Tá? Copy é muito mais do que esse processo, do que o processo de vendas. Qualquer comunicação, ela é copy, então vocês vão utilizar, o que vocês vão aprender aqui é bem legal porque vocês podem, mesmo que vocês ainda não chegaram nesse estágio, tá? Vocês vão poder aplicar isso em qualquer vídeo que vocês fizerem, em qualquer material que vocês produzirem, em qualquer texto que vocês fizerem e até no dia a dia, em outras situações que não sejam necessariamente vendas, beleza? E eu vou mostrar isso para vocês aqui ao longo desse curso. Nessa aula eu quero fazer só mostrar rapidinho para vocês o conceito de copy, o conceito que eu trabalho de copy e passar, só dar uma visão geral do que vocês vão ver ao longo desse módulo, beleza? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui a minha tela. E aqui a gente vai trabalhar na maior parte em todo o módulo, eu vou trabalhar com duas coisas, que são o mapa mental, né? Esse conteúdo aqui, todo o conteúdo está aqui, principalmente a parte teórica. E a gente vai ter uma parte mais prática, que é nessa plataforma, nessa ferramenta aqui que eu uso, que é esse Miro. Eu vou mostrar para vocês como utilizar. É uma plataforma que, para a utilização que eu faço e que vocês vão fazer, ela é gratuita. Tá? Ela tem planos pagos, mas para a utilização que eu faço e que vocês vão precisar, o plano gratuito resolve plenamente, beleza? Então esses dois pontos aqui é onde a gente vai vir para a parte mais prática. Isso aqui são algumas formas visuais de construir o que a gente vai ver lá na teoria, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui agora, porque eu vou ao longo das etapas, ao longo de cada ponto, a gente vem aqui para a parte específica e eu vou mostrando as partes específicas, tá? Como usar cada parte, a parte de oferta, a parte do avatar, eu vou mostrando isso aos poucos e contextualizado para vocês, beleza? Então, por enquanto, vamos voltar aqui para o mapa mental. Que olha, algumas de vocês, eu acho que já tiveram algum contato com marketing digital. E é muito comum as pessoas que têm um contato, às vezes, superficial, ou às vezes viram algum vídeo e tudo, o pessoal fala muito de gatilhos mentais. Eles associam copy a gatilhos mentais. E eu quero esclarecer um ponto, que sim, gatilho mental é um ponto muito importante em copy, a gente vai ver sobre isso, sobre gatilhos mentais, mas copy é muito mais do que gatilhos mentais. Gatilhos mentais é um dos aspectos, é um dos pontos. Mas copy não é escrever um texto e depois vir colocando gatilhos. Não é isso. É um processo bem diferente. A história é o ponto principal. Você precisa ter consciência dos gatilhos para você construir uma história que ative isso. Tá? Mas o grande centro é a construção da história. Tá? Mais do que, vou aqui colocar uma palavra assim que vai ativar gatilho A ou gatilho B. É muito mais do que isso. Beleza? Então deixa eu explicar o que é copy para mim, tá? Como eu vejo copy. Para mim eu vejo copy de uma forma muito simples e é nessas três palavras. Comunicação intencional e consciente, tá? Comunicação intencional e consciente. O que eu quero dizer com intencional e consciente? Intencional é o seguinte, é você ter uma intenção mesmo. Você saber o que você quer fazer, qual é o objetivo daquela comunicação, daquela frase, daquele texto, do que quer que seja. Tá? Eu acredito que toda comunicação que a gente faz como ser humano, ela é intencional. Seja uma comunicação verbal, seja uma comunicação não verbal. Ela é intencional, mesmo que às vezes essa intenção seja inconsciente. A gente às vezes não está presente para qual é a intenção, mas lá no fundo o nosso cérebro está inconscientemente levando a gente para alguma intenção. Tá? Então, de certa forma, eu acredito que toda comunicação ela é uma comunicação intencional. Então, qual é a diferença então da copy? O ponto-chave da copy é a consciência. Tá? É a consciência. E o que eu chamo de consciência? São 3 níveis que eu estou falando aqui de consciência. Você ter consciência da intenção. Então a copy é intencional, mas às vezes essa intenção ela está
no subconsciente, você não está muito ligado nessa intenção. É ter consciência plena dessa intenção, o que eu estou querendo ao fazer aquela comunicação. Eu tenho uma consciência do método, como eu estou me comunicando, como que eu estou usando cada técnica, cada gatilho, cada coisa para chegar nessa intenção, tá? E uma consciência do que eu chamo de caminho mental. O que é o caminho mental? Quando você quer convencer alguém a algo, quando você tem uma intenção específica, muitas vezes você precisa levar a pessoa àquele ponto. Às vezes essa comunicação, esse caminho ele é muito rápido e muito direto. Você tem ali, eu vou falar isso e a pessoa já vai chegar à conclusão. E às vezes você precisa de alguns estágios. Às vezes você precisa, eu vou levar, a pessoa não percebeu que isso aqui é importante, então primeiro eu vou mostrar para ela a importância disso, para depois que ela ver que isso é importante, eu mostrar como eu posso ajudar ela naquele ponto, naquele aspecto, né, para ela realizar que a partir do momento que ela identificou que é importante, ela transformar aquilo em levar e querer alcançar aquele objetivo que eu quero, que é a minha intenção. Então, consciência da intenção, do método e do caminho mental. Beleza? Isso que é copy para mim. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse módulo. Eu vou dar uma passada rapidinho aqui nos conteúdos que a gente vai falar, tá? Nesse módulo. A gente vai falar aqui, sobre como pensa seu avatar, necessidades, desejos de compra, prazer, dor e crenças, metaprogramas, que é uma coisa muito importante para você entender, gatilhos mentais, vamos falar um pouco sobre o seu avatar, a construção dele, persuasão, o que é persuasão, como que ela funciona, estrutura da venda, que é um ponto importante para a gente entender esse processo principal. Sobre história, eu falei lá sobre copy e é o ponto central de toda a comunicação. De todo processo de persuasão, a história ela tem aspecto fundamental, então por isso tem um tópico que é específico sobre história, que é a técnica mais importante e a construção do herói. Como você vai fazer essa construção do herói, o que é esse herói exatamente, inclusive a gente vai falar sobre isso. Construção da sua oferta. Tá? O que é essa oferta? Primeiro entender esse conceito, a construção do seu produto e uma avaliação do seu produto. Em que ponto o seu produto está, em que você poder olhar para ele e ter uma noção exata de qualificar ele. Ele está bom, está mais ou menos, como é que está? E aqui a gente vai falar de um método para isso. A gente vai falar das armas psicológicas, tá? Estratégias, técnicas e processos. É através disso aqui que você vai aplicando os gatilhos, tá? Você vai ter consciência, no primeiro momento você vai ter a consciência dos gatilhos, que eles existem, quais são, etc., quais os principais. E aqui eu vou mostrar aplicações mais práticas de como utilizar eles ao longo do processo, ok? E a gente vai ter uma parte mais prática aqui da copy mesmo, de escrever, de fazer o seu texto. A gente vai ver os requisitos, como faz a construção do fluxo. Vocês vão entender o que eu chamo de construção do fluxo, a história, esse ponto esse caminho mental, como que a gente constrói ele. E a parte de escrita mesmo. Vamos falar alguns tópicos sobre isso e etapas para elaborar isso. Beleza? Esses são os pontos que a gente vai abordar. E eu tenho certeza que vai ajudar demais vocês em qualquer comunicação que vocês forem fazer com o seu público ou com quem quer que seja. Beleza? Vamos lá, vamos para as próximas aulas. Até mais.